Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast de 2021. Seja bem-vindo ao Gerenciando Cast 2021, sim, com novidades. A novidade é que agora a gente, além de podcast, também a gente pode dizer que é videocast, talvez. Essa gravação e as demais gravações do nosso podcast estarão também no YouTube. Então, agora, se você quiser saber um pouco mais sobre finanças, saber um pouco mais sobre assuntos inerentes à gestão financeira ou propriamente dita a gestão de um pequeno negócio, também você pode acompanhar o Gerenciando Cast no YouTube. No YouTube o canal é o Finanças Academy e você pode acompanhar e poder tirar proveito de tudo aquilo que é postado lá semanalmente, tá? Gerenciando Cast Finanças, que é o podcast do pequeno negócio. Aqui nós falamos sobre diversos assuntos que são voltados para o pequeno empreendedor, pequena empreendedora, que está à frente de um negócio que, principalmente nesse momento, passa por uma fase difícil, fase do coronavírus, uma fase de recuperação, uma fase de sobrevivência, na qual é o nosso nome, a nossa sobrevivência de 2020 e 2021, no qual eu me propus a fazer nesse ano, meados de 2020 a meados de 2021, fazer essa temporada de sobrevivência. Então, todos os assuntos que a gente aborda normalmente levam a sobreviver, né? Normalmente levam a sair de uma crise e começar a ter resultados positivos, né? E se você que está me ouvindo já tem resultados positivos, ótimo. Assiste também, ouve também, porque você vai começar a multiplicar esses resultados positivos. E hoje, além da novidade de estarmos também no YouTube, hoje nós vamos receber um convidado. Hoje nós temos convidado internacional, um amigo também, né, o André Carneiro, que faz parte aí de uma das Big Four. Para quem não sabe o que é uma Big Four é uma das 4 maiores empresas de gestão estratégica, auditoria do mundo. Então, o André ele faz parte de uma dessas empresas, que por sigilo a gente não vai comentar aqui qual é essa empresa, mas o André faz parte dela e vai trazer um pouco da sua experiência para ajudar, para enaltecer aqui o nosso vídeo, para enaltecer o nosso podcast. Então, a partir de agora, vocês ficam aí comigo e com o André. E hoje eu tenho aqui a ilustre presença do que eu posso chamar até de um amigo, mas antes de amigo é um excelente profissional, um profissional da Big Four de consultoria e gestão estratégica do mundo. E hoje ele vai estar aqui para a gente debater, para a gente bater um papo sobre finanças, sobre controladoria, ou como em português de Portugal, com o nosso convidado ilustre e internacional, André Carneiro. Bem-vindo, André. Obrigado pela presença. Obrigado, Léo. Obrigado pelo convite. Pronto, exatamente. Aqui, obrigado pelo desafio de falarmos aqui um bocadinho sobre estes temas. Eu vou partilhar também aqui a minha experiência. Eu sou formado em gestão numa escola de contabilidade, no ISCAL, em Lisboa. Tenho uma pós-graduação em consultoria, tirada também aqui em Lisboa, no Instituto Superior de Economia e Gestão. E para além disso tenho a minha experiência profissional, que são já 8 anos a trabalhar com a auditoria e consultoria, principalmente em empresas de prestação de serviços. Portanto, acho que já consigo dar aqui alguma ajuda a todos os que nos ouvem. Então, entrando aqui nos temas, acho que temos aqui alguns pontos e tu focas muito isso. O controlo. O controlo é uma coisa que é crítica para o sucesso do que quer que seja. Até mesmo na nossa vida pessoal. E há um exemplo que eu costumo partilhar muito, que é bastante elucidativo disso. Há uma coisa que eu faço todos os dias, é a primeira coisa que faço quando ligo o computador de manhã. É ir ao meu home banking, à minha conta bancária, extrair para Excel e tipificar todos os movimentos que aconteceram. Eu sei todos os cêntimos que se mexeram na minha conta, onde é que eu os gastei. Isso é muito importante, que é para eu saber onde é que gasto ao final do mês, ao final do ano, se eu quiser fazer uma poupança, onde é que eu tenho que cortar, onde é que eu estou a gastar a mais. Isto é crítico. Eu estou a falar da minha vida pessoal. Isto numa empresa é das coisas mais importantes que se pode fazer. E a gente está falando. Tu focas muito isso quando fala. E você está falando aí sobre algo que é pessoal, ou seja, que os movimentos são pequenos, né, em comparação a uma empresa, né? E se como pessoa singular em Portugal e pessoa física no Brasil, a gente deve ter esse controle financeiro. Imagina uma empresa, né, que a gente deve ter essa apuração desses números justamente para poder depois
mensurar esses resultados e saber o andamento do nosso negócio, né? Realmente de fundamental importância e também é um dos grandes tendões de Aquiles, né? Da grande maioria das empresas, né? É fazer esse controle diário, né? E acompanhar, fazer esse Exatamente. acompanhamento, né? Sim, e ias ficar espantado às vezes com empresas que já não são assim tão pequenas em que isso não acontece. E isso depois vai se refletir mais cedo ou mais tarde no retorno que elas dão até aos seus acionistas, aos seus donos, não é? Sim. Quando falamos de um negócio pequeno, e eu posso dizer que vendo muito, tudo bem, mas se eu vender muito, mas eu não souber onde é que estou, esse retorno dessa venda, onde é que eu estou a investir, onde é que eu estou a guardar, então como é que eu posso provar? Um exemplo claro disso, aqueles programas que existem, o Shark Tank de procura de investidor, fazem sempre. Qual é que é as vendas? E quanto dessas vendas é que é o custo das vendas? São perguntas que se aparecem sempre. Portanto, quem é dono do seu negócio, seja ele qual for, tem que ter sempre esta informação na ponta da língua. Exatamente. Nunca se sabe quando é que vai aparecer o investidor que vai mudar a nossa vida. E isto é muito importante. E não só o investidor como terceiro, né, que venha querer comprar nosso negócio, mas nós, como dono do negócio, como investidor do nosso próprio negócio, a gente também tem que ter essa resposta para a gente, né, para a gente saber qual é o andamento, qual é a situação que a gente está, né. Nessas tuas andanças aí de 8 anos, eu acredito muito que nas consultorias e prestações de serviços que você deve ter feito por aí, você deve ter visto muitos problemas, né, que os pequenos negócios eles devem até ser comum, deve ser até padrão em alguns negócios. Teria algumas coisas que tu poderia elencar em relação a isso, assim, Sim, olha, mais tu vê como errado? Em questão de planos de negócios, há uma coisa que eu acho que é crítica e que, por exemplo, agora cá em Portugal e com a pandemia se revelou muito. E não é dada a importância suficiente por parte de quem é dono do seu negócio em atribuir o seu próprio salário. Ok. Ou seja, o dono do negócio quase que fica com aquilo que sobra no final do mês. E o que é que isto faz? Faz com que a empresa não crie reservas. Se eu sou um funcionário da empresa, independentemente de ser o dono ou não ser o dono. Se eu sou funcionário, eu tenho direito ao meu salário, pode ser maior, pode ser mais pequeno, pode ser que em alturas difíceis eu tenha que o cortar e sou o primeiro porque sou o dono, tudo bem, mas eu tenho que ter um salário fixo. E o que sobra no final desse mês, desse semestre, desse ano, tem que ser usado para criar uma reserva para, em situações difíceis, eu ter ali uma almofada e para em momentos em que eu preciso de investir, eu já tenho ali o capital para investir. E eu acho que isto é algo que é um ponto base que muitas vezes não é cumprido e que é menosprezado e que depois leva em situações de necessidade, como tivemos, por exemplo, todos este ano por causa da pandemia, seja em Portugal, seja no Brasil, essas situações vêm muito mais à tona. Por isso é que nós tivemos e vamos ter cada vez mais quando há casos de estados de emergência em que os restaurantes, por exemplo, têm que fechar, estão fechados. Eu acho complicado explicares a alguém que trabalha nesta área que uma pessoa que tem um restaurante a laborar há 10 anos, ao fim de um mês fechado, não consegue ter dinheiro para sustentar. Mas eu percebo que seja difícil ter esse mês fechado, nada contra, eu percebo, compreendo perfeitamente. Mas durante esses 10 anos que trabalhou, não conseguiu criar uma reserva para aguentar um tempo difícil. Então, a algum ponto, isto era mal, não estava a ser bem gerido. Estava a sobreviver, e bem, ok, mas não estava a ser muito bem gerido. E é preciso que quem tenha o seu pequeno negócio tenha esta visão de que nem tudo aquilo que entra é ganho, nem tudo aquilo que sai é perda. É preciso percebermos como é que isto joga. Jogar com a tesouraria, que é uma coisa que tu também focas muito, com os nossos prazos de pagamentos e com os nossos prazos de recebimentos e aproveitar para jogar com isso e para ganhar ali também. E isto são focos muito relevantes. Pegando ainda também nesse ponto da tesouraria, uma coisa que também acho que é algo descurada tem a ver com estes prazos de pagamentos e prazos de recebimentos que eu falei. Um exemplo que nas escolas é sempre dado como o melhor negócio do mundo é o negócio da distribuição e dos supermercados. Porquê? Porque eles recebem, as pessoas vão lá e compram, mas eles aos seus fornecedores pagam a 30 ou 60 dias. É o melhor que tu podes ter, tu recebes a tua venda hoje, mas só a pagas daqui a um mês ou daqui a 2. Isso é o melhor que te pode acontecer. Porquê? Porque tu nunca tens que investir.
dinheiro, capital teu para aquele negócio. Estás sempre a investir com o capital dos outros. E esse é o capital mais barato que tu podes ter. Com certeza. E ainda voltando a essa questão aí do salário do dono, né? A gente no Brasil dá o nome de prolabore, sabe? É como se fosse como é que eu posso te falar? É o recibo de pagamento do dono. Não sei se aqui em Portugal talvez tenha algum nome técnico que eu não me recorde agora. Não sei. Né? Enfim, no Brasil chama de prolabore, né? E esse realmente é um dos maiores erros e problemas. Já hoje eu tive uma consultoria em que o que era dado como prolabore, dado como salário do sócio, era um percentual em cima das vendas. Ou seja, era como se a dona fosse uma vendedora, né? Ou seja, Uma comissão, quase. ele baseou-se como um percentual que ele, na cabeça dele, decidiu e colocou como um salário, né? E ok, ele poderia usar outro percentual lá, mas enfim, ele pelo menos definiu algo fixo por mês que deveria tirar. E isso aí gera um ponto positivo. Gera um ponto positivo de que eu sei todo mês o que é que eu preciso tirar e eu sei também o que fazer com os lucros do meu negócio. Um deles é me pagar e outras funções que esse lucro pode ter, que é de dividendos, que também pode ser também de uma reserva de emergência, que também pode ser de reinvestimento em máquinas, equipamentos e afins, né? E essa pandemia, eu que falo isso o tempo inteiro, essa pandemia ela deixou um grande legado. E esse legado você acabou de revelar, que é também, né? Que é também essa questão de tantos anos que eu estou à frente de um negócio em que eu tenho essa gestão desse negócio e que agora, em 20 dias, um mês, o motivo pelo qual as minhas vendas caíram, eu não consigo manter o meu estabelecimento comercial aberto. Né? Isso demonstra que a pandemia demonstrou não só um grave problema de saúde, mas também um grave problema de conhecimento de gestão financeira, de gestão como um todo de um negócio. Né? Então, uma coisa que eu estou frisando muito para esse ano de 2021 é justamente adquirir o conhecimento em cima da gestão como um todo, e a gente está falando aqui nomeadamente de finanças, né? Para que esse negócio ele consiga entender o que deve ser feito com o dinheiro e acabar com falsas ideias de que é chato, que é complicado, de que tem preguiça e esse blá blá blá. Inclusive, esse foi o nome que eu escutei hoje na consultoria. Eu tenho preguiça de inserir os dados do meu negócio no sistema. De verdade, isso aconteceu hoje. Isso é uma verdade, aconteceu isso hoje, né? E esse outro fato que você acabou de falar, né, que a gente chama de ciclo financeiro, né, que é quando a gente compra a mercadoria, estoca essa mercadoria, vende essa mercadoria e recebe o dinheiro da venda dessa mercadoria. Né? Realmente, a colocação que você fez do supermercado ela é muito boa, porque ela compra com prazo esticado. Ela geralmente trabalha ali vendendo a pronto pagamento ou à vista, para quem está no Brasil, ou ela vende ali a prazo. E aqui em Portugal é diferente do Brasil, tá, André? Aqui em Portugal, você só pode dividir, pode pagar no cartão de crédito para 30 dias. No Brasil, você consegue dividir por até 12 vezes. Então, você faz uma compra... Não, aqui também consegue. Consegue? Uma compra de supermercado? Consegue. Pode, sim, senhor. Há empresas especializadas nesse tipo de negócios. E também tem o Auchan, né? Também faz isso, eu acho, né? A Auchan tem uma empresa financeira associada, que é a Oney, que e esse cartão de crédito pode ser pago em várias vezes. Eles têm vários planos, mas sei que só há mais de um mês. Sim, ok. Enfim, aí quer dizer, você tem esse... tá certo, mas realmente tem razão, eu que não tinha lembrado. Ou seja, o cara compra a um prazo esticado, recebe geralmente a pronto pagamento, né? À vista. E o que ele tem ali para receber 30 dias, ou que seja lá para frente, é muito menor em função da compra de um modo geral, né? E isso faz com que seja muito positivo. Então, para o cara que tem um mercadinho lá no Brasil, principalmente que tem muito mercadinho, né? Que é o mercado pequeno, já fica de olho nisso, né? Porque você pode conseguir comprar mercadoria com prazo alargado e fazer a sua venda à vista, a pronto pagamento, para ter dinheiro em caixa, né? E o controle nessas situações é muito, muito importante, porque o facto de eu só ter que pagar daqui a um determinado período não significa que aquele dinheiro seja meu. Eu tenho que saber jogar nesse período, tenho que saber jogar com essa tesouraria que eu tenho ali, que naquele momento é excedentária, para criar mais valor para o meu negócio. Ou seja, não é
eu recebo hoje, só tenho que pagar daqui a 30 dias, vou meter no cofre e ficar ali guardadinho. Não. Se eu tiver, por exemplo, se eu tiver a pagar juros sobre esses 30 dias, ou seja, se eu for um financiamento, se calhar eu tenho interesse em pagar já. Até porque, tendencialmente, eu quando vendi, eu vendi mais caro do que o que eu comprei, não é? Porque faz parte do meu negócio. Portanto, se calhar interessa-me, se eu tiver a pagar mais caro por estar a 30 dias, eu posso ajustar com o meu fornecedor para vender para lhe pagar mais cedo e também pagar menos. E isto é muito importante que as pessoas tenham noção, que o tempo também se paga. Sim, E isto é um conceito que é difícil para quem não está na área de finanças e de economia e de gestão perceber, mas o tempo paga-se e o tempo é muito caro. sim, é verdade. E quanto mais tempo nós demoramos a pagar alguma coisa, mais cara ela nos vai ser. Isso é certo. E esse controle que você acabou de citar é feito através de uma ferramenta que é todos os dias, que é falada todos os dias e que muita gente negligencia, que é o fluxo de caixa, né? É exatamente saber as entradas, as saídas, colocar lá para frente justamente o contas a pagar, que é a tesouraria, né? E esse contas a pagar é justamente esse fornecedor que você comprou o produto e comprou a prazo. Então você vai colocar lá para frente, é uma conta a pagar. Não, você comprou o produto, mas ainda Exatamente. não pagou. Sabe uma coisa que que eu vejo muito, André? São pessoas que têm negócio. Eu até comentei com você isso ontem. São pessoas que têm negócio, até um negócio que vende, um negócio que tem um determinado faturamento, que o cara consegue vender, o cara consegue andar com aquilo, ele sabe negociar, ele sabe até lidar com o fornecedor, mas ele infelizmente, ele não tem nem o básico de controle financeiro, ele não tem nem o básico de gestão como um todo, né? Isso também é comum nessas tuas andanças por aí, nesses últimos 8 anos? É comum haver esse problema e é comum, a solução. A solução nesses casos passa sempre por ter uns mapas que podem ser mais ou menos complexos, dependendo da dimensão do que estamos a falar. São mapas, aquilo que nós em Portugal chamamos mapas de tesouraria ou mapas de liquidez, que é eu saber, depois depende, pode ter vários prazos, pode ser mensal, pode ser semanal, depende da dimensão. Eu saber quando é que tenho que pagar e quando é que vou receber determinados volumes de dinheiro. Portanto, se eu sei que tenho que pagar, por exemplo, todos os meses eu pago salários, eu sei que hoje, dia 1, eu sei que dia 30 vou ter que pagar os salários dos meus empregados. Portanto, eu sei que naquele dia tenho que ter dinheiro suficiente para pagar aqueles salários. Da mesma maneira que eu sei os salários, sei uma quantidade imensa de outras coisas. Sei que tenho as faturas todas para pagar dos meus fornecedores, porque elas já me foram passadas. Portanto, eu sei que tenho que ter esse planeamento todo. E este planeamento é muito importante para evitar falhas na tesouraria, e isso é relevante porque qualquer empresa que tenha falhas de tesouraria vai ter que pagar os juros por ela, vai ficar com o seu nome menos... os seus fornecedores vão começar a dizer que é uma empresa que não paga e isso depois dificulta muito a negociação. Este tipo de controle, apesar de que é importante quando há poucos recursos, mas também é importante quando há muitos recursos, porque ajuda-nos a ser eficientes e eficazes. E isso é uma coisa que deve ser sempre procurada, quer quando há abundância, ou quando a procura ou a demanda é muito superior àquilo que nós temos em termos de recursos. Entendi. Pode falar, desculpa interromper. E só dizer que isto é uma situação que eu trabalho na maior parte com empresas do setor financeiro em Portugal, e quer sejam bancos, quer sejam empresas financeiras mais pequenas, até alguns outros negócios que eu conheço, não relacionados com o meu trabalho, mas da minha vida pessoal, alguns negócios que eu conheço, todas essas pessoas que têm maior controle financeiro têm este tipo de mapas. A complexidade dos mapas é que varia com a dimensão da sociedade e com a quantidade de pessoas que também é possível para ter, e com o conhecimento e com as pessoas que temos disponíveis, porque uma coisa é nós estarmos a falar de uma empresa que tem uma equipa de contabilidade de 5 pessoas, outras vezes estamos a falar de um negócio que tem 5 pessoas, que não tem uma equipa de contabilidade sequer, não é? Isso é completamente diferente. É lógico que estas coisas, há algumas que são coisas, boas práticas, não são essenciais, mas algumas delas não sendo essenciais, são instrumentos completamente indispensáveis para tomar decisões. E um gestor e um dono de uma empresa tem que saber tomar decisões. Eu sei que para algumas empresas mais pequenas, o dono é quem teve a ideia, ou ainda é uma vertente muito comercial, mas nós
sabermos isto tudo também nos ajuda na vertente comercial. Porque se eu vou falar com um cliente e eu sou capaz de lhe dizer, olha, nos últimos anos a minha empresa é estável, eu consigo garantir que de hoje e para o futuro, eu consigo garantir que a minha empresa tem capacidade para responder às suas necessidades. Eu dizer isto a um cliente com números é muito mais forte do que eu aparecer lá e dizer se tenho um bom produto, mas que daqui a 3 meses posso fechar porque a minha empresa não tem sustentabilidade. E isto também é importante ir-se tendo estas pequenas manobras também, porque às vezes pode fazer a diferença entre um bom cliente querer-nos comprar ou não aquilo que nós vendemos. Boa. Só para a gente não ficar, para a gente dar para os ouvintes e para os telespectadores, né? A gente vai estar no podcast, a gente vai estar também no YouTube, né? Só para a gente dar também algo de positivo para eles, né? A gente falou sobre 2 temas que foram, o primeiro foi o Prolabore, né? Que é o salário do sócio. Qual seria uma solução prévia, uma solução positiva, uma solução boa para o cara que tem um pequeno negócio? O cara que, como você falou, né, que só são 2, 3, 4, 5 pessoas dentro da empresa e todo mundo faz tudo, né? O que a gente pode fazer para ele não cometer esse erro, tirar dinheiro da empresa que é da empresa, não misturar finanças pessoais com finanças empresariais? Na tua opinião? Isso é uma coisa que eu não tenho a certeza se em Portugal não é obrigatório, mas tenho quase, que é tu teres uma conta bancária própria da empresa. Eu tenho quase a certeza que em Portugal é obrigatório, tu não podes ter uma conta bancária associada a um nome pessoal exatamente para dividir, para evitar esse tipo de situações, mas não existindo essa obrigação, é importante termos isto. Uma conta bancária, principalmente uma conta bancária empresarial, hoje, tem custo reduzidíssimo. Portanto, é muito importante nós sabermos distinguir o que é de uma empresa e o que é da vertente pessoal do seu dono ou do seu gerente. E tem que esse é o primeiro ponto. E se fizermos, por exemplo, vamos fazendo uma coisa muito básica. Temos essa conta bancária em que todas as operações da empresa são geridas nessa conta bancária. Se no final do dia o dono da empresa fizer aquilo que eu estava a dizer que fazia ao início, que é ir à internet, ir ao extrato bancário e tipificar todos os movimentos que ocorreram naquele dia, isto é uma forma de controle. É uma coisa muito básica, mas é uma forma de controle. Cujo nome técnico é conciliação bancária. Diz? Cujo nome técnico disto é uma conciliação bancária, quer dizer, ações... Isso é uma conciliação bancária, claro que sim. Pois é justamente o que eu debato muito, sabe? São ações do dia a dia de um negócio que o dono do negócio ele não tem a dimensão do impacto e ele também não sabe que é um nome técnico. Mas isso de olhar o extrato bancário e verificar juntamente a sua planilha, o seu sistema, é uma conciliação bancária. Ele vai analisar o que entrou e o que saiu. Ponto. Então, nome técnico, conciliação bancária e ação do dia a dia, olhar o extrato, né? Sabe que, André, eu tenho o costume de falar para muita gente, como eu já te falei, que tem o básico, que muitas vezes não fez uma faculdade de finanças, que muitas vezes é um psicólogo, é um advogado, que é um comerciante, e ele não tem a obrigação, de fato, de saber os nomes técnicos. E muitas vezes, eles, por lerem esses nomes técnicos, eles acham chato as finanças. Então, justamente para desmistificar isso, é que eu coloco essas ações que a gente tem no dia a dia e mostro o nome técnico, que é para o cara ver. Então isso aqui é a conciliação bancária. Opa! Então isso aqui que é o ciclo financeiro. Aí ele faz, então não é tão chato, não é tão difícil. Exatamente. É importante a gente sempre colocar isso. Então, se eu fosse colocar também, se eu fosse dar aqui minha sugestão para o cara que quer não misturar as finanças pessoais e empresariais, eu colocaria que ele deveria definir um valor hora, né, um salário hora para ele, definir um salário hora para ele, e baseado nesse salário, dessa definição de salário, ele fazer retiradas fixas consoante a sua necessidade pessoal e também a situação da empresa, né? Tudo depende também da maturidade da empresa. Muitas vezes a gente não pode retirar. E o importante aí é não ter medo de errar. Ou seja, se eu no meu primeiro mês eu pus um valor e chego ao final do mês e aquilo que eu achava que era o meu salário é mais do que a empresa é capaz de me pagar, eu tenho que ser capaz de admitir, ok, eu errei, vou baixar. Ok? Da mesma maneira que o oposto também pode acontecer. Eu posso achar que eu vou fazer muito conservador, vou começar a dizer, ok, eu sou funcionário normal, tenho direito ao ordenado mínimo, mas depois chego ao final do mês e vejo que tenho um excedente muito grande. Ok, se calhar posso aumentar um bocadinho. O que importa é ser equilibrado, conseguir garantir sempre que há uma reserva que é criada. E isso é muito, muito importante.
É verdade. E o outro ponto que a gente falou, além do Prolabore, a gente falou sobre essa ferramenta, né? Que é o fluxo de caixa, né? Fluxo de É, caixa. que basicamente o que o cara precisa, né? No Brasil, a gente dá o nome de planilha, eu acho que você já sabe disso. Uhum. Basicamente o que o cara precisa, se o cara não tem condições de pagar um sistema, e hoje em dia, lá no Brasil, André, a gente tem um ecossistema empreendedor fortíssimo, 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 Uhum. fortíssimo. Então, existem, como você bem sabe, para você empreender, um problema que existe e Uhum. você vai lá abrir uma empresa para sanar aquele problema, né? Pronto. Uhum. Então, como no Brasil a gente tem a população de Portugal em número de empresas, né, de pequenas empresas, que são 12 milhões, então existe um grande nicho dentro disso. E um dos nichos é justamente o sistema. Uhum. Então, normalmente, um sistema operacional, um Uhum. ERP, como o SAP, que é Uhum. caríssimo, né, e vai atender geralmente empresas de médio porte e de Sim, grande sim, sim. porte. Uma empresa de pequeno porte, uma E empresa faz que tem tudo, duas, aquilo três faz tudo, pessoas, mas é muito potente. Sim. é muito potente e é muito robusto e é caro. O custo é altíssimo para você Exatamente. conseguir fazer a implementação, parametrização desse sistema. Uhum. Eu digo isso porque eu já participei da implementação de algumas vezes do SAP e é caro. Então, muitas empresas no Brasil foram criadas como Ponta Azul, como Granatum, que são empresas justamente voltadas para pequenas empresas, para sistemas de Uhum. gestão financeira para pequenas empresas. E aí você paga, para você Uhum. ter ideia, né? Paga R$ 100. R$ 100 não é nada por mês. Tá? Uhum. Mas mesmo assim, caso você não tenha R$ 100 por mês para poder pagar um sistema de gestão financeira, tenha planilhas. Tenha Exatamente. planilhas em Ah, Excel. É o suficiente para você conseguir ter o controle. Não é a melhor opção, e, mas é suficiente. não pensem que toda a gente utiliza sistemas e que nas grandes empresas só se utiliza grandes sistemas informáticos para fazer tudo. As maiores operações que eu já vi e eu já trabalhei com clientes muito grandes são todas elas apuradas e calculadas e pré-feitas em Excel. As planilhas de Excel são aquilo que faz girar o mundo financeiro. Eu já tive em clientes que numa primeira fase, durante os primeiros 2, 3 anos de atividade, toda a contabilidade estava em ficheiros de Excel. Só que depois foram, lá está, em Portugal existe um conjunto de software, lá está, de aplicações que são obrigatórias de ser utilizadas, que são softwares certificados pelo Estado e as empresas têm que utilizar um desses softwares. E depois aí eles foram obrigados a passar tudo para dentro desse aplicativo. Mas durante algum tempo, e não foi assim tão pouco, essa empresa tinha quase toda a sua contabilidade e a sua vida financeira em Excel. Portanto, não descurem de maneira nenhuma o Excel. Tudo se consegue fazer com ficheiros de Excel. Eu conheço pessoas que dizem que o Excel só a única coisa que não faz é tirar cafés. E eu acho que com jeitinho e alguma programação, eu acho que ele também consegue tirar. De repente ele pode fazer. Porque não se pode E ter é, tutoriais que nos ajudam a preencher. e é interessante que você até falar nisso, que é importante. Eu, no módulo 0 do meu curso Dominus, Mais Gestão, Mais Lucro, eu tenho uma aula exatamente sobre otimização de processo, né? E nessa otimização de processos eu falo exatamente isso, né? Nesses últimos 12 anos, no qual eu me dediquei a trabalhar dentro dessa área, todas as empresas, sem exceção, grandes e multinacionais, elas utilizam um bom sistema, um robusto sistema, mas não dispensam uma boa planilha de Excel. Hoje em dia está na moda o dashboard, hoje em dia está na moda o BI, Uhum. mas sempre vai Uhum. ter essa ferramenta acessória justamente para ajudar na tomada de decisão em cima dos dados que são gerados pelo sistema. Ponto. Né? E o BI vem de uma base quase de Excel, porque aquilo que se faz com Total. o Power BI consegue-se fazer com Excel, dá mais trabalho, mas consegue-se fazer com Excel. E é exatamente isso que estavas a dizer. Os grandes sistemas que surgiram e que são usados pelas grandes empresas servem, acima de tudo, para organizar e sistematizar a informação e concentrar essa informação, porque muitas vezes quando nós estamos a falar, e agora passando aqui, por exemplo, uma empresa que tenha 3 lojas, ou uma pequena empresa que tenha 3 lojas, podia acontecer essas 3 lojas enviarem a informação das vendas de maneira diferente. O que acontece com esses sistemas é que ela entra sempre da mesma maneira e é mais fácil para quem está na parte financeira
poder fazer essa análise. Às vezes parece que é um investimento que não faz sentido, porque eu tenho uma empresa pequena, que tenho um sistema, que não preciso de um sistema para nada. O sistema poupa muito dinheiro em horas de trabalho, e que não pode ser, que se for uma coisa simples, é muito fácil de trabalhar. Às vezes investirmos numa especialização numa área de informática mais operacional, quando estou a falar aqui de Excel, às vezes até do BI que falaste, de Access, porque tem bases de dados que pode, em alguns casos, também ser muito útil. Investir um bocadinho nessa formação também ajuda a estar preparados para tudo aquilo que nós falámos antes, para o controlo, porque é completamente diferente. Eu ir num fecheiro de Excel, eu faço uma coisa em 10 minutos, que uma pessoa em papel se calhar demora 1 hora. E a visão que eu tenho é completamente diferente do que aquilo que está em papel. E é completamente diferente termos essa informação disponível e de uma maneira fácil para trabalharmos. Sim. Uma coisa também que eu bato muito na tecla, inclusive ele faz parte do meu tripé agora para 2021, para formar conteúdo não só no Instagram, mas também no YouTube, é falar sobre processos, sobre mapeamento, otimização e automação de processos. Uma coisa que eu não sei se tu já viu no meu Instagram, eu falo muito sobre o que é que a gente pode aprender com as grandes empresas, o que é que a gente pode aprender com a multinacional e aplicar dentro do nosso negócio como pequeno, né? O que é que a gente pode adaptar. E uma das coisas que eu vi nesses anos todos que eu andei por aí, nas grandes empresas multinacionais, é justamente um mapeamento, otimização e automação desses processos, que faz com que a gente tenha processos mais eficientes, que a gente consegue fazer exclusão de processos ou melhoria desses processos. E aí, para colocar aqui, né, trocar em miúdo, para a gente colocar aqui na prática, o que eu estou querendo falar com processos é: como é que você precifica o seu produto? Interrogação. Isso é um processo. Então você vai mapear esse processo, você vai descrever como é que você faz esse processo e onde é que você pode melhorar nesse processo, o que é que você pode fazer para melhorar esse processo. Como é que você faz para, digamos, eu sou uma doceria, eu faço bolo. Qual é o seu operacional? Como é que você faz o seu bolo? Então você vai mapear como você faz o seu bolo. Eu vou ali, pego meu material no meu estoquezinho ali, separo a farinha, o chocolate, vou lá, preparo X gramas disso, X gramas daquilo. Quer dizer, você vai justamente mapear tudo aquilo que você faz para colocar na prática. E aí eu quero até te perguntar, já uma vez que você faz parte de uma das Big Four de gestão estratégica e está também aí prestando serviço em inúmeras empresas, você também acredita que criar e gerenciar processos é uma boa medida para você conseguir ter resultados mais rápidos e mais consistentes, mais sólidos? Tu acha isso? A partir do momento em que conseguimos ter um controle financeiro, que eu acho que isso é muito mais importante, sim, sem dúvida nenhuma que a parte de gestão de processos é relevantíssima. Em primeiro lugar, porque até mesmo para a nossa produção final, nós termos um processo bem documentado e bem organizado garante consistência na nossa entrega. Eu consigo garantir que no final do dia, a todos os meus clientes, eu estou a entregar um standard de qualidade igual e que não tenho falhas, seja numa pastelaria, seja noutra coisa qualquer. Ou seja, eu tenho que assegurar que todos os meus clientes são tratados de maneira igual, porque o meu serviço ou o meu produto é sempre igual. E eu só consigo fazer isso se eu souber todos os passos que eu tenho que cumprir até lá. Boa. Tendo isto, e aqui estou a focar-me naquilo que eu vendo, ok? Porquê que isto é muito, porquê que também é importante eu saber todos estes passos? Porque se eu achar que, se eu faço um estudo e vejo que no mercado existem outros concorrentes meus a vender a mesma coisa, ou com ligeiras diferenças, a um preço mais baixo, e eu olho para o meu processo e eu não consigo baixar o meu preço. Se eu não tiver esse processo bem apanhado e eu souber quanto é que me custa cada passo desse processo, eu não vou saber onde é que posso cortar no preço. Onde é que eu vou ter que ser mais eficaz? É na minha gestão de stocks, mas eu já posso estar muito bom na minha gestão de stocks e o meu problema ser a distribuição, que eu estou a pagar muito à empresa que faz a distribuição. Pode ser, ou é o meu fornecedor no início que me está a vender caro e eu tenho aqui procurar outro fornecedor. Se eu não souber estes passos todos e quanto é que eles contribuem para o meu custo final, eu não consigo gerir o meu preço em condições. Porque senão não vou saber onde é que eu tenho que atacar se quiser entrar numa guerra de preços ou se eu quiser
forçar o meu produto por um preço. Boa. E isto é muito importante. Isto na definição do preço. Mais do que isso, e foi uma coisa que eu aprendi nos últimos anos, há uma coisa que é muito, muito útil para nós sabermos se o nosso processo é eficiente, que é fazermos fluxogramas. Nós pegarmos no início, fizermos todo o fluxo até ao fim, e digo-te, nos últimos anos foi raríssimo eu encontrar um fluxograma que tivesse ali aprimorado e eficaz. Todos eles têm pontos em que nós só quando vemos o fluxo é que conseguimos perceber, não, isto há aqui qualquer coisa que não faz sentido, há aqui um passo que devia estar mais à frente, que devia estar mais atrás, há passos a mais, há passos a menos, há decisões que deviam ser tomadas mais cedo ou podem ser tomadas mais tarde, e isto só se conseguimos perceber quando temos o processo. Sim. E vai tudo bater ao processo. Ou seja... Portanto, sim, responder à tua questão muito diretamente, sim. Termos os processos bem documentados é crítico para o sucesso e para levarmos as nossas empresas mais além. Ou seja, aí 2 pontos aí que eu quero colocar. O primeiro ponto a gente consegue fazer ter esse resultado muito mais fácil, de forma muito mais rápida, se a gente consegue ter um controle financeiro e também a gestão processual, a gestão de processos. E também agora pegando nesse gancho do fluxograma, né, que é criar fluxo. E criar fluxo basicamente é exatamente de colocar o passo a passo do que é feito daquela determinada operação. Né? Só para a galera se situar, né? Porque às vezes a gente fica falando certos nomes e a galera não está acostumada, então a gente dá uma quebrada que é para entender. Mas eu ia falar outra coisa e eu esqueci. Sobre processo também. Lembrei. Muita gente confunde gestão de processos com apenas produtividade. E gestão de processos ele não é só produtividade, ele também é produtividade. Mas além de produtividade, ele também é muito financeiro. Mas não é só. Né? Você ganha resultado em produtividade, mas também ganha resultado financeiro com gestão de processo. Então, controle financeiro, gestão de processo. Hoje, olha, quem está ouvindo e quem está assistindo pode dizer que hoje recebeu uma consultoria, porque a gente já falou de controle financeiro, não misturar o dinheiro aí pessoal, empresarial, e agora a gente está falando sobre processo. Melhor do que isso é a gente ir lá na empresa, sentar e fazer a gestão por você. Então, quem está assistindo, anota aí, pega papel e caneta, anota o que a gente está falando. Vocês sabem que eu tenho muito material grátis que eu disponibilizo, e se precisarem também, só é falar comigo tanto no Instagram, manda mensagem, que eu posso disponibilizar, que não tem problema nenhum. Eu tenho certeza também que o André pode disponibilizar alguma coisa se a gente precisar. E o fluxograma que o André falou tem um muito famoso, que é o fluxograma de Ishikawa, né? Se eu estiver enganado. Né, André? Sim, a maior parte deles seguem, podes ter muita coisa. Atualmente está-se a evoluir, se calhar a dar mais complexidade, porque existem alguns setores que em que passa quase a ser obrigatório. Por exemplo, no setor bancário em Portugal, o regulador de Portugal praticamente obriga todos os processos dentro de uma instituição bancária que tenham esse fluxo. E depois há empresas que têm um mais complexo, outros mais simples, mas isso é lógico que cada empresa adota o seu. Mais do que termos um específico que seja mais conhecido ou menos conhecido, é importante que não é quem faz o fluxograma, é uma outra pessoa que seja, e é a melhor maneira de estarmos os fluxogramas, é uma pessoa que não esteja habituada a fazer aquele processo e que não fez o fluxograma, deve ser capaz de olhar para o fluxograma e entender o processo de uma ponta à outra. Boa. Isso significa que o fluxograma está bem feito, independentemente de como é que ele está bem feito. É assim que se vê que um fluxograma está bem feito. Tem um pensador contemporâneo chamado Mário Sérgio Cortella no Brasil, que se você não conhece, vale a pena você conhecer, e que ele diz o seguinte, que quando você quiser ensinar algo a alguém, faz de conta que esse alguém tem apenas 13 ou 14 anos. Se esse alguém de 13 ou 14 anos aprender aquilo que você está querendo ensinar, você pode ensinar a qualquer pessoa. É exatamente isso que você acabou de dizer, né? É uma outra pessoa que está lendo aquele fluxograma, aquelas etapas que foram ali descritas, se ele conseguir entender porque está funcionando aquele processo, né? André, fora serviço, tu também já prestou consultoria, né? Já andou também por outros ramos de atividade, né? Acredito eu que sim, né? Sim, auditoria, consultoria, due diligence... Eu digo segmentos. Então, tu está em serviços, mas também teve
em comércio, essas coisas? Tenho a maior parte da minha formação é do meu trabalho e da minha experiência na área financeira, mas sim, mas já trabalhei com indústrias, com a área de imobiliárias, de vendas e compra e venda de imóveis, hotéis, já trabalhei Ou com muita seja, coisa. Sim. ou seja, não tem isso se é serviço, se é comércio, se é produto. Geralmente os erros, eles sempre andam ali em volta dos mesmos, né? Dos mesmos erros, mesmo que Sim, e tem empresas... mais a ver com a dimensão e tem muito a ver com a estrutura, com a própria estrutura da empresa. Quando nós estamos a falar de empresas que, mesmo sendo pequenas, estão ligadas a multinacionais, o ambiente é completamente diferente do que termos, por exemplo, uma pequena empresa familiar. Ainda que nessas pequenas empresas familiares muitas vezes já exista algum elemento mais novo da família que já teve uma formação na área financeira porque quer seguir o negócio. Essa formação é meramente teórica e a informação teórica e depois a aplicação prática na parte financeira eu acho que é muito distinta porque é preciso ter experiência para sabermos olhar para os números e saber onde é que devemos nos focar. E às vezes essa só formação prática, essa formação só teórica não chega, tanto que eu tenho muitos colegas que trabalham connosco lá na Big Four, que vêm exatamente nesse âmbito, eles trabalham connosco há alguns anos, poucos anos, 2, 3 anos, e depois vão trabalhar para as empresas da família. E o objetivo deles era exatamente durante um período curto de tempo, um primeiro contacto e uma experiência diferente, para depois levar esse conhecimento para dentro. E é Mas pronto, mas exatamente sim, isso. E é exatamente isso, é interessante você até falar isso, que é exatamente isso que eu prego dentro desse treinamento, sabe? Assim como você, muitos anos dentro de consultorias e dentro de empresas, e a gente vê que só a universidade, só ter esse conhecimento teórico, ele não é o suficiente para que a gente, no dia a dia, consiga resolver determinados problemas e que só a prática é que nos dá essa experiência, né? Só os problemas, né? A verdade é essa. Como a gente fala no Brasil, só os abacaxis que vão nos ensinar a como resolver aquilo, é verdade, né? Então, como você acabou de falar, o cara é filho de um dono de uma empresa, ele vai para uma Big Four, ele vai para uma grande empresa justamente aprender a prática, né? Ele vai lá, aprende a prática. Como é que ele aprende a prática? Ele vai para uma empresa que presta serviço, ele é alocado em diversas outras empresas menores do tamanho da empresa da família dele, ele aprende quais são os problemas, aprende como é que resolve, como é que faz os processos, volta para lá e aplica na empresa dele. Justamente o que a gente está aqui debatendo. É pegar os exemplos dos grandes, é pegar a experiência, adaptar Exatamente. E colocar nos pequenos e ter o resultado. André, eu vivo falando. A McDonald's, o Burger King, sei lá, uma Big Four, as grandes empresas no Brasil, nos Estados Unidos, não interessa, elas já validaram tudo isso. Tudo que eles fazem já foi validado, gente. Se eles estão fazendo é porque dá certo. Ninguém está lá perdendo tempo. A gente está falando de empresa de bilhões. É ou não? É verdade. É verdade. Não há almoços grátis. Não existe. Não há almoços grátis. Esqueça almoço grátis. O cara tem que pegar o quê? Ir lá, aprender e colocar na prática. Por isso que esse meu treinamento é uma coisa que eu foquei muito e ainda estou focando porque eu estou terminando ele até nessa data do dia 4/1, que a gente está gravando esse podcast e esse vídeo, é justamente focar o máximo na prática. O que é que eu posso, nos meus 12 anos de prática, trazer para o cara que está me assistindo consiga aprender, extrair na prática. Porque, vamos ser sinceros, André, a gente está cansado de ver treinamentos e formações e que vai explicar o conceito etimológico da palavra administração, que vem do latim X, Y, Z. E, porra, o empreendedor, ele não quer saber disso, né? Vamos ser sinceros, né? Porra, o empreendedor quer saber quanto ele está ganhando, quanto é que ele está perdendo, quanto é que ele lucra, quanto é que ele está devendo e quer ganhar dinheiro e pronto. E quer vender o produto dele, né? Ou o serviço dele. A verdade é essa. Exatamente. Então, como é que eu posso fazer com minha experiência para ensinar isso a ele? Entende? Isso é um foco muito grande que eu tenho em cima disso, em cima justamente das ações que eles têm no dia a dia, para que eles possam entender que essas ações impactam diretamente e indiretamente no financeiro, que é o coração do negócio, afinal de contas é quem gera o recurso da empresa, né? Eles entenderem que essas ações é impactante e que esse impacto nada mais é do que impacto em cima de nomes técnicos e de técnicas financeiras que a gente utiliza para poder gerir o negócio. Ponto. Só isso que ele precisa entender, né? Ele tem duas opções: é aprender a fazer é aprender a fazer, ir lá e fazer, ou aprender a fazer e delegar essa função e saber que está sendo feito bem feito, né? E saber que bem feito. Exatamente.
e saber que está Sim, sendo bem exatamente, feito. saber que está a ser bem feito. Vamos reduzir. Também é muito importante. É muito importante, e lá está. E aqui, até porque muitas empresas que já têm alguma dimensão, a dimensão suficiente para não ser possível uma pessoa sozinha a tomar conta da vertente financeira, é importante que quando se contrata alguém para fazer a contabilidade ou para nos dar apoio na parte financeira, é importante nós sabermos o que é que estamos a ver à frente. Porque essas empresas o que fazem é tratar dados. Elas só nos dão dados arrumados para nós tomarmos decisões. Nós, para sabermos tomar as decisões, temos que saber como é que aqueles dados apareceram. Portanto, não é por nós já termos uma empresa de contabilidade que nos faz a contabilidade, podemos dizer, eu não quero saber da vertente financeira. Nada disso. O que eles fazem é, se calhar, ali uma parte administrativa do trabalho que fica mais organizada, mas é muito importante para quem é dono e para quem é gestor ter essa informação, pegar nessa informação que já está arrumada e tomar decisões. E para tomar decisões é preciso ter esse conhecimento na mesma. Com certeza. Importantíssimo essa colocação sobre isso. As pessoas têm que ter essa dimensão, têm que ter o entendimento de que isso deve ser feito, né? E também acho que você deve ter visto também, né? Uma das maiores dificuldades do cara que está à frente de um negócio, e quando ele já tem uma certa dimensão, quando ele começa a crescer, é entregar o financeiro na mão de alguém, né? Porque acha que está sendo roubado, porque acha disso, porque, sei lá, né? Tem milhões de coisas, né? E eu costumo até falar um negócio que é o seguinte: ter um cara, vê lá se tu concorda comigo ou não, ter um cara incompetente nas finanças e ter um cara que rouba é a mesma porcaria. É igual. Só chega a ser pior. Só chega a ser pior se tiver um terceiro. É o cara que é incompetente e rouba. Né? Aí consegue ser pior. Mas não é verdade? E cada vez mais, eu sei por alto que por exemplo, no Brasil a vertente de impostos e a área fiscal também é complexa. E nós termos alguém incompetente ou que não tem capacidade, e incompetente aqui é na vertente de não ter essa capacidade técnica mesmo, ou esse conhecimento técnico, de não saber as datas de pagamento de impostos, não saber que impostos é que tem que entregar, não saber que informação é que tem que entregar, pode levar a que, ok, eu não quis pagar um contabilista um determinado valor porque achei que ele me ia enganar, mas vou pagar 3 vezes isso em multas porque não consegui cumprir com aquilo que o Estado me obriga. E às vezes também as pessoas parece que não percebem que se calhar gastar agora pouco vai sair à frente muito mais barato do que aquilo que nós achávamos. E isto é um fator que também tem que ser tido muito em conta. E quando nós falamos deste aconselhamento ou deste acompanhamento por parte de equipas que são, vamos chamar de especializadas, porque acabam por ser na parte de contabilidade e de financeira, não é só para ter os números direitos e para ter qualidade nos números, é também para garantir que não temos outros custos, sejam eles multas, sejam e as multas são com fiscais, com áreas de impostos são sempre elevadas, não estamos a entregar declarações falsas, o que é pior ainda. Há aqui, todos estes pequenos ganhos também têm que ser contabilizados quando fazemos as contas, não podemos olhar só para o valor que essas empresas ou que essas pessoas nos cobram. Boa. É isso aí. Ou seja, resumindo tudo, a gente já vai perto de encerrar, resumindo a história toda aqui, esse papo todo. Porra, vamos ter controle básico que seja. Uma planilha de Excel de fluxo de caixa e outra de demonstrativo de resultado para a gente começar. Deixa de preguiça, deixa de procrastinação, deixa de achar que é chato e que é complicado. Vai inserindo o número do teu dia a dia. Faz feito o André. Olha o banco todos os dias, o extrato bancário no todos os dias, né? Olha lá, verifica. Pô, porque não custa nada. Todo dia tu tirar 30 minutos do teu dia para fazer o controle financeiro, só vai beneficiar o teu negócio, pô. Né? Não tem o que eu digo. O que é que eu vou dizer aqui além disso? Né? A única diferença que separa... Né? A única diferença que separa é o cara que tem um conhecimento mais técnico e mais apurado é porque ele tem a vivência na área. Mas o cara que está à frente de um negócio, ou uma mulher, né? Estou falando muito cara, mas uma mulher também, que eu atendo muito mulher, viu? Tem muita mulher empreendedora no Brasil, viu, André? Muita mesmo. Ainda bem. Muita mesmo. E
E essa mulher também, que não tem um conhecimento técnico, mas ela começando com uma planilha básica ali de fluxo de caixa, ela sabendo o que entra, o que sai, a quem pagou, quem são os clientes, quem são os fornecedores, quais são os prazos, sabendo também ali quais são os impostos, né? Fazer o estoque, caso tenha, fazer um demonstrativo de resultado, a DRE, mensurar direitinho, estou tendo lucro, estou tendo prejuízo, tive lucro, o que fazer com esse lucro, como fazer essa leitura. Então são coisas que são, entre aspas, básico, que a gente consegue adquirir esse conhecimento e colocar na prática e ter o resultado. Só vai nos beneficiar, né, André? A verdade é essa. E Né? o mais difícil é dar o primeiro passo, não é preciso fazer tudo de uma vez, tudo aquilo que nós falamos aqui hoje. É por passos e as coisas vão se tornar de tal forma rotineiras que ao fim de um tempo, se não se for feito, é que se vai notar a falta. Isso é uma outra coisa que eu também já aprendi, é que as pessoas às vezes não sabem que precisam da informação até a terem. Quando a têm, depois não a largam nunca. E isso, às vezes é preciso dar esse primeiro passo, para preparar essa informação e organizar, e a partir daí vocês vão perceber que não há outra maneira de trabalhar sem aquilo. Boa. Gostei da frase de fechamento aí. Essa frase a gente vai fechar ela. Como é? A gente não sabe como é? Como é? Faz falta? Como é? Repete aí. Eles conseguem As pessoas lembrar. não sabem que precisam da informação até terem. As pessoas não sabem que precisam da informação até terem e depois que tem não querem largar, não é isso? Exatamente. E dessa forma a gente encerra. A gente encerra esse dia de hoje e eu vou fazer o máximo para que isso seja algo mensal, em que a gente tenha esse bate-papo todos os meses. Vou fazer aqui o máximo para o André aceitar, para a gente ter esse bate-papo todos os meses, para a gente falar sobre determinados temas, para poder ajudar mais e mais os pequenos negócios e fazer com que vocês possam ter dinheiro e cresçam, que é o melhor. André, obrigado pela presença. Tá? E Obrigado, Léo. espero que volte a se repetir mais e mais vezes. Tá? Obrigado, amigo.